Olá novamente, aqui quem fala é Anderson mais uma vez, né? E nesse vídeo vou trazer um pouquinho sobre algumas descrições da guia Layout e sobre alguns pontos interessantes da guia de revisão. Bem, na guia Layout existem algumas coisas bem importantes que são as questões da margem, de orientação, tamanho e a quantidade de colunas que se tem em um texto. Como por exemplo, aqui nós temos margens, se nós clicarmos aqui nessa opção, aparecem algumas opções, aparece, por exemplo, a última configuração personalizada, aparece normal, estreita, moderada, espelhada e assim em diante. Clicando aqui em margens personalizadas, aparece para a gente algumas configurações, configurar página. Aparece o tamanho das margens, por exemplo, o tamanho da margem superior poderia mudar, da inferior também, esquerda, direita, se eu deixasse em 2,5 cm, medianize a posição da medianize, não há problema algum. Como, por exemplo, eu também poderia mudar a orientação da minha página aqui, ó. Em visualização, mostra como que ficaria ela. Então, se eu deixasse dessa forma, orientação de retrato com esse tipo de margem que eu já coloquei aqui em cima. Aperto OK. Então, essa partezinha aqui abaixou um pouco. Se eu colocasse, por exemplo, a margem superior em 10 centímetros e a margem esquerda em 7 centímetros, por exemplo, já veria uma visualização aqui de como que ficaria mais ou menos. Eu aperto OK. Então tudo que eu escrever, ela vai aparecer por aqui. Mas é claro que não é boa ideia deixar uma margem tão larga assim. Mas claro, isso foi mais para poder demonstrar algumas coisas. Caso vocês queiram mudar a orientação do texto, deixar, por exemplo, a folha em retrato, ou seja, deitada, eu posso vir aqui e mudar aqui também, viu? O tamanho da página é basicamente o tamanho da folha que vocês vão utilizar. Se é uma carta, se é uma folha de ofício, se é uma A5, se é uma A3. Quantas colunas que haverão no seu documento. É nessa parte também de layout, onde que eu posso escolher aqui e posso clicar em mais colunas para mostrar a quantidade de colunas que eu desejo ter. Claro que em determinado momento pode não ficar tão viável colocar várias colunas. Mas eu acredito que pode acabar ajudando vocês caso vocês precisem criar um documento com 2 ou 3 colunas. Aqui em número de linha, eu posso selecionar como que o número de linha vai aparecer para a gente, de forma integrada àquele último vídeo em que eu falei sobre a questão da numeração da página mesmo. E se vai haver ou não hifenização, que no caso é eu estar escrevendo alguma coisa e ao invés de ele seguir descendo, se ele tiver a hifenização. Por exemplo, usando essa palavra aqui, nesse momento não tem nenhuma hifenização. Se eu apertar automático ou então manual, eu poderia escolher ter a hifenização. O ante veio para cá e o constitucional para cá, mesmo que seja a mesma palavra. Vocês também podem escolher ter nenhuma hifenização, então a palavra simplesmente ela vai descer para a próxima linha, tá? E aqui vocês podem fazer algum tipo de hifenização ou alguma configuração que vocês desejam. Aqui é o recuo do parágrafo, nesse grupo, onde que vocês podem escolher deixar o parágrafo recuado tantos centímetros à esquerda ou à direita, assim como vocês desejarem. E agora, a gente vai seguir um pouquinho também para a guia revisão. Na guia revisão, vocês conseguem ver a revisão de ortografia e gramática do texto de vocês. Então, deixa eu colocar onde constitucional com 2 Os. Clica aqui. Então, aparece o que estava errado e ele tem a tendência de corrigir. Posso também utilizar o dicionário de sinônimos.
Quando se tem alguma palavra que tem algum sinônimo, vocês podem utilizar a contagem de palavras, de quantas palavras que tem, fazer uma tradução. Definir o idioma de revisão do texto, ele faz o seguinte: o texto de vocês está configurado para português, mas às vezes vocês estão escrevendo um texto que seja em outro idioma e em todo momento a correção ortográfica de vocês vai estar atrapalhando. Então vocês podem mudar o idioma para o idioma que vocês estão utilizando no momento e apertar OK. Então, ele vai começar a fazer a correção de acordo com aquele idioma. Em novo comentário, eu exibo um comentário novo, eu começo a colocar uma guia desse lado. Ele não vai aparecer na impressão, mas no momento que estiver editando o texto, ele vai aparecer para a gente, assim como citado lá atrás. Assim como eu posso fazer um pouco da mudança da revisão de texto, fazendo uma comparação entre duas versões de um documento, aceitar algum tipo de alteração ou então rejeitar algum tipo de alteração. E é isso. Essa parte do Word ela é bem tranquila, tanto do layout quanto da revisão. São passos rápidos que a gente pode encontrar uma utilidade nelas. A da guia layout, para a gente modificar o formato do texto da gente, da folha que a gente está usando, e da revisão para a gente sempre manter uma coerência de ortografia e gramática. Se a gente também apertar o botão F7, como não tem nenhuma falha ortográfica, exceto essa coisa absurda aqui, aperta OK, que está tudo certo. Mas se tivesse uma palavra errada, como por exemplo casa com Z, aperta F7, então para mim aparecem algumas opções. Aqui aparece o contexto em que está escrito a palavra e aqui a sugestão que eu posso ter. Além de poder ignorar, se eu ignorar, ele simplesmente vai deixar passar. Se eu ignorar tudo quanto é palavra que tiver no texto, ele vai deixar passar. E adicionando ao dicionário, eu colocaria isso no dicionário próprio do computador. Embora não estivesse no dicionário oficial, eu conseguiria colocar isso no dicionário do computador e toda vez que você digitasse uma palavra, às vezes um nome, às vezes um termo que geralmente não tem no idioma português, ao invés de ele ficar a todo momento apontando como um erro, você simplesmente adicionaria ele no dicionário e estaria tudo certo. Tá bom? Então, é isso, viu, gente? Esse vídeo é bem rápido, mas só que eles servem para coisas bem objetivas, de mexer com o layout da página e lidar com a guia revisão. Bem, como eu sempre digo, sejam curiosos, pesquisem e até mais!